Fala, segundão, dando continuidade aí, ó, nossa atividade de equilíbrio químico, viu? Na aula passada nós paramos nessa atividade, agora nós estamos dando sequência de novo, certo? Então nós vamos lá. Nós paramos aí na segunda questão e agora nós vamos para a terceira. Olha só que questão maravilhosa, a terceira questão aí, tá certo? Então vamos para a terceira. Então nós paramos aqui, essa é a nossa terceira. Um processo de fabricação de H2. Pessoal, olha só, eu quero produzir hidrogênio, H2. Então, um dos processos de fabricação de H2 consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono ou monóxido de monocarbono, e vapor d'água sobre um catalisador adequado a uma temperatura de 50 graus. A reação é a seguinte, ó, monóxido de monocarbono com água vai dar CO2 e hidrogênio. O procedimento correto para a obtenção de um rendimento de hidrogênio é, ou seja, eu quero esse melhor rendimento aí de hidrogênio. Ele pergunta, letra A, para mim fazer isso, eu já te dei a resposta aqui, né? Mas vamos por quê? Diminuir a concentração de monóxido de carbono. Pessoal, se eu diminuir essa concentração, o que tem aqui no produto corre para a minha esquerda. Então, em vez de eu ter um melhor rendimento, eu vou diminuir esse rendimento. Então, não é certo. Letra B, injetar gás carbônico em excesso. Pessoal, gás carbônico está no produto. Se eu injetar, cara, aqui no produto, para compensar o equilíbrio químico, para voltar ao normal, ele vai deslocar também para a esquerda. Não me serve. Então, a alternativa certa aqui realmente é injetar vapor d'água em excesso. Porque a água está aqui no meu reagente. Se eu injetar água aqui, ela vem no sentido do produto e é onde está o H2. Por isso que esse rendimento aqui vai melhorar quando eu coloco uma concentração de água aqui em excesso. Maravilha, tá? Então bateu mesmo a resposta. A última aí, nenhuma dessas já foi eliminada aí pela alternativa certa C. Tá bom? Então vamos para a próxima, dar continuidade. Olha que questão maravilhosa aí de fatores que alteram o equilíbrio químico. Para o equilíbrio abaixo, determine o efeito provocado por cada ação listada aqui. Eu tenho aqui um sulfeto de ferro reagindo com água, que vai dar um óxido de ferro mais gás hidrogênio. Interessante. Ó, pessoal, esse Szinho aqui, ó, na verdade é o sólido, né? Isso aqui só é ferro. O ferro reagindo com água, né, que vai dar óxido de ferro mais hidrogênio. O ferro aqui está no estado sólido, a água no estado gasoso, o óxido de ferro está aqui no sólido também e o gás hidrogênio no gasoso. Estado físico é importante. Então, olha só, se eu adicionar H2 ao sistema, pessoal, se eu adicionar H2 está no produto. Se eu adicionar H2, o deslocamento vai para o lado oposto. Lembre que toda perturbação em um sistema em equilíbrio, o deslocamento ele vai acontecer. Para que esse deslocamento? Para minimizar o efeito dessa perturbação, para que volte de novo ao sistema em equilíbrio. Isso é fundamentado pela lei de Le Chatelier. Fuga ante a força. Fugir é deslocar tanto para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, se eu aumento a concentração de H2, o deslocamento vai para a minha, tá aqui, ó, para a minha esquerda, ó. Deslocamento do equilíbrio para a esquerda. Formação de hidrogênio para compensar o aumento da concentração de H2. Então ele aumentou aqui, ele corre para cá para aumentar essa concentração, essa perturbação que aconteceu aqui. Adição de água. Pessoal, se eu colocar água aqui, ó, coloquei água, o deslocamento vem para onde? Para cá. Colocou água, deslocamento vem para esse lado aqui, ó. Deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? Porque se eu perturbei aqui no reagente, para compensar, ele vai se deslocar para a direita, para o produto, no sentido de minimizar essa perturbação. Formação do produto, para compensar o aumento da concentração de água. E letra C, aumentar a pressão total sobre o sistema. Pessoal, se aumentar a pressão total sobre o sistema, não irá ocorrer o equilíbrio. Por que não irá ocorrer o equilíbrio? Porque pressão, tu olha para gás, ó, gás e gás. Tem gás aqui na água e tem gás aqui no hidrogênio. Pessoal, se eu aumentar a pressão, ela vai no sentido de menor número de moles. Se eu diminuir a pressão, ela vai no sentido de maior número de moles. Mas aqui é 3, ó.
Quando eles são iguais, aqui no gás é 3 e aqui no gás é 3. Significa que não há deslocamento de equilíbrio químico, pois ambos lados possuem a mesma quantidade de moléculas gasosas. Maravilhosa essa questão. Olha só, linda, 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 tá certo? Então nós vamos fechar aí com chave de ouro. Então isso é uma questão de deslocamento por pressão, né? Muito bom. Então a próxima aí, olha só, dá o FGOR. A seguir, se apresentarmos 5 equilíbrio químico, assinale aquele que não sofre deslocamento com aumento da pressão. Pessoal, aquele que não sofre deslocamento com aumento da pressão. Olha só, com aumento, se eu aumentar essa pressão aqui, ó, aumentando a pressão, ele vai no sentido de onde? Ele vai no sentido, ó, aqui, pessoal, aqui na frente tem 1. Aqui eu tenho 1 mais 1 que dá 2. Então ele vai no sentido de quê? Ele vai no sentido do, tá aqui, do menor volume. Então vai no sentido do reagente, que é o meu sentido esquerda. Aqui, ó, se eu aumentar a pressão, aqui na frente eu tenho 1. Aqui eu tenho 1 e com mais 1, depois da seta, somando 1 aqui com 1 aqui dá 2. E se eu, ó, observar, se eu tenho 1, se eu aumentar a pressão, estou falando de aumento, ela vai no sentido de menor volume, toda vez que eu aumento a pressão. Então também aqui vai para a esquerda, que é o meu reagente. Aqui eu tenho 1 aqui, carbono, e 1 CO2, gás carbônico. Mas aqui eu tenho 2. Pessoal, ó, olha só, eu tenho 1 e eu tenho 2. Você poderia dizer que aqui não tem equilíbrio químico, mas acontece que você tem que olhar para o estado físico. Esse aqui não entra porque é sólido. Então, nesse caso aqui eu só tenho 1 e aqui eu tenho 2. Se eu aumentar a pressão, vem para esse lado aqui. Desloca também para a esquerda. Fica atento. Gás é... Falou em pressão, é para gás. E aqui é lindo, ó. Eu tenho 2 caras aqui no meu reagente. E aqui eu tenho, depois da seta, 1 mais 1, 2. Quando eu tenho os números de moles iguais, quer dizer que não há deslocamento de equilíbrio químico. Por isso que eu marquei letra D. Lógico, né? A última aqui, ó, que tem 2, e aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Se eu aumentei a pressão, vem para a minha esquerda, que é o sentido do meu reagente. Então, a alternativa certa, que é aquela alternativa que diz que não está sofrendo deslocamento com aumento da pressão. Ou seja, ela não tem equilíbrio químico aqui, letra D. É isso aí. Então é mais ou menos assim que você vai ver as questões, ou nesse direcionamento, né? Dessas questões de deslocamento do equilíbrio químico. Não esqueça. Quando o deslocamento do equilíbrio químico está relacionado ao aumento o aumento da concentração, se o aumento for no reagente, ele vai para o produto. Se o aumento for no produto, ele vai para o reagente. Se for temperatura, se ela aumentar a temperatura, ele vai no sentido endotérmico. Pessoal, o sentido endotérmico é o sentido sempre quem sai do produto para o reagente, certo? Nós chamamos de sentido inverso. Se eu diminuir a temperatura, ele vai no sentido de quê? Exotérmico. O sentido exotérmico é quem sai do reagente para o produto, certo? Maravilhoso isso aí. E agora, quando eu falo de pressão, tu tem que olhar os números de moles. E nunca esquecer gasoso, pressão é gasoso. Aquele que tem menor número de moles é quando há aumento da pressão. Aquele que tem maior número de moles é quando há diminuição da pressão. Beleza? Até a próxima aí. Vamos ficar só com esse exercício. Tchau, tchau. Beleza? Até a próxima.